viram eletro em algum momento da faculdade? Não? Físio 2. Uma breve noção. Eu só não. Físio 1. Porque uma aula inteira, o que foi? Não, dei aula. Só falou supra de ST. Bem vários. Então, eu sempre, assim, não, aqui não é um curso de eletro, até porque é impossível dar um curso de eletro durante a graduação. Eletro a gente prende, realmente é curso extracurricular. O que eu dou aqui são as bases para que a gente entenda o funcionamento do eletrocardiograma e vocês sozinhos, com suas próprias asas, vocês consigam, através de literatura, ler sozinho e entender as patologias por trás do eletro, conhecendo os conceitos iniciais. Tá? E eu gosto de eletro porque, primeiro, é fundamental na cardiologia, não existe cardiologia sem eletrocardiograma. É o nosso exame mais importante, é o que a gente usa na prática todos os dias, é um exame que é simples, barato, de realização muito rápida, de interpretação muito rápida e que salva a vida. Salva a vida mesmo. Entender o básico de um eletrocardiograma é fundamental para qualquer médico, independente da área em que esteja. O cirurgião, um anestesista, um ortopedista, o que for, noções iniciais de eletrocardiograma, reconhecer um eletrocardiograma normal, mas principalmente aquelas alterações que potencialmente colocam o paciente em risco de vida, é básico. Tá? E podem ter certeza, vocês saem da faculdade sem saber reconhecer o básico de um eletro. Então, o supra de ST que foi citado, quantas e quantas vezes, a minha vida, o meu trabalho é supra de ST, o que eu trabalho é com infarto, a minha especialidade é um infarto. E o que a gente vê de paciente, hoje eu teve um caso, o que a gente vê de paciente que tem um supra de ST que não é reconhecido e não tratado de forma adequada por conta disso, é absurdo. Hoje apareceu um paciente na UPA, foi na UPA ontem, com dor no peito, fez o eletro lá, pelo menos o eletro fizeram, às vezes nem isso é feito. Não conseguiram reconhecer que o paciente estava infartando pelo eletro, mandaram o paciente para casa. O paciente foi para casa infartando, infarto grave, potencialmente fatal. E o paciente retorna hoje, já com o infarto todo evoluído. Então, grande parte daquele músculo que infartou já se perdeu, necrosou, já era. Então, reconhecer o básico é fundamental. Tá? E a eletro é muito simples, desde que a gente tenha as noções iniciais. São conceitos muito simples, muito pequenos, que eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, esses conceitos parecem ser coisas isoladas, que não batem uma coisa com a outra, mas no meio da aula, esses conceitos se juntam e as coisas começam a fazer sentido. Então, eu preciso ter um conhecimento básico de anatomia, preciso ter um conhecimento básico de eletrofisiologia, de bioquímica, de física e de matemática. Sabendo isso, você sabe o eletro. Tá? Caso clínico. Todas as minhas aulas, eu faço a aula baseado em caso clínico. Aí eu apresento o caso e a gente tenta resolver o caso clínico juntos. Tá? E aí, dentro dessa resolução do caso clínico, a gente vai passando a parte teórica, que é o importante, que é fundamental. Tá? Todos os casos são verídicos. O primeiro caso foi do meu consultório semana passada. Pediu liberação para jogar futebol. Jovem, 20 e poucos anos, assintomático, e queria ser atleta. E para ser atleta você precisa ter um eletrocardiograma normal. Tá? Então ele foi lá no consultório e ele veio com o seguinte eletro. O que o Gabigol tem?
O Gabigol pode jogar no final de semana ou a gente precisa afastá-lo? Vocês enxergam alguma coisa quando vem um elétron? Ver, eu sei que vocês estão vendo, mas vocês enxergam? Vocês sabem o que quer dizer cada uma dessas ondas, o que elas representam ou não? Vocês sabem o que é uma onda P, um complexo QRS, uma onda T? O que representa a onda P? Não? Eu vou voltar com esse elétron no final da aula. E vamos ver se no final da aula, além de ver, a gente também consegue enxergar aquilo que ele mostra. Tá? Então, para conhecer o eletrocardiograma, para a gente entender o eletrocardiograma, a gente precisa saber alguns conceitos iniciais que são básicos. O primeiro, tudo é um fenômeno elétrico. Tudo tem relação com a eletricidade. Então, o coração ele é capaz de gerar eletricidade de forma espontânea e mais do que isso, ele transforma essa energia elétrica em energia mecânica. Ou seja, é um estímulo elétrico que vai ser transformado num estímulo mecânico que vai gerar a contração ventricular. Tá? Então, o funcionamento do coração é basicamente isso. Eu tenho uma unidade geradora de eletricidade. Essa eletricidade é transmitida para cada uma das células musculares e nas células musculares essa eletricidade é transformada em energia mecânica. Contrai. E isso acontece 70 a 80 vezes por minuto por toda a sua vida. Tá? Então, para entender, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos anatômicos e funcionais. A gente tem três grupamentos de células importantes no coração. O primeiro são aquelas células que são dotadas de automatismo, ou seja, elas são capazes de gerar eletricidade de forma espontânea. Como elas são geradoras de eletricidade, elas são denominadas células marca-passo. É onde o estímulo elétrico se inicia. Tá? Uma vez que esse estímulo é produzido, essa eletricidade ela é produzida, ela precisa ser transmitida para cada um dos cardiomiócitos. E essa transmissão se dá através de células especializadas na condução do estímulo elétrico. Tá? Então esse é o segundo grupamento. A gente tem uma unidade geradora, uma unidade que é responsável por transmitir essa eletricidade para cada uma das células musculares. E, por fim, as células musculares, que vão receber essa carga energética, que vão transformar essa energia em energia mecânica. Tá? Para a gente entender um pouquinho também, alguns conceitos anatômicos, muito simples. A gente não precisa saber toda a anatomia cardíaca para entender o músculo, para entender o elétron, mas é fundamental. Primeiro, qual é o conceito básico? O coração está numa posição elíptica na cavidade torácica esquerda. E mais do que isso, ele tem uma leve rotação anti-horária. Se eu tenho uma rotação anti-horária, o que vai acontecer? As minhas cavidades direitas, átrio direito, ventrículo direito, eles são mais anteriores. Ventrículo esquerdo e átrio esquerdo são mais posteriores. Certo? Então o coração ele tem uma rotação anti-horária. Então a parte... Aqui eu não tenho isso. Então o ventrículo direito está na parte mais anterior, átrio direito, ventrículo direito anterior, ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo escondido aqui são mais posteriores. Tá? E isso vai ter relevância para a gente daqui a pouquinho.
Quando eu faço um corte no coração, eu exponho o sistema de condução, as células especializadas na condução do estímulo elétrico. Não só isso. Eu falei que são 3 grupamentos de células. Uma responsável por gerar eletricidade, que são células automáticas, que são células marca-passo. Em condições normais, as células geradoras, as células automáticas, são células localizadas no nó sinusal. Tá? O nó sinusal está na porção superior do átrio direito, superior e posterior do átrio direito, bem próximo onde a veia cava superior desemboca no átrio. Então tem o retorno venoso vem pela cava inferior e pela cava superior, e bem próximo à desembocadura da veia cava superior, na porção superior e posterior do átrio direito, encontra-se o nó sinusal. Então, normalmente, o estímulo elétrico é gerado aqui. Nem sempre, porque às vezes o nó sinusal é doente. E aí algumas outras células precisam gerar eletricidade no lugar dele. Tá? Mas em condições normais, que é o que nos interessa hoje, o nó sinusal é onde se é gerada energia elétrica. Uma vez gerado, essa energia precisa ser transmitida. E aqui, em azul, são as células responsáveis pela condução do estímulo elétrico. Então, o nó sai do nó sinusal, eu tenho 3 feixes intermodais que transmitem o estímulo por todo o átrio direito até o nó atrioventricular, que está escondido aqui no assoalho atrioventricular. Além disso, eu tenho um outro feixe, chamado feixe de Beckmann, que leva o estímulo do nó sinusal para o átrio esquerdo. Tá? Então, o que vai acontecer? Gerou eletricidade, o estímulo é conduzido pelos sistemas intermodais. Uma vez que chegou nas células musculares, as células musculares vão transformar isso em energia mecânica, os átrios vão contrair. Tá? Os átrios contraíram, o estímulo vai chegar no nó atrioventricular. O nó atrioventricular é que vai conduzir o estímulo do átrio para os ventrículos. Ele vai descer pelo feixe de His. O feixe de His se subdivide em ramo esquerdo e ramo direito. O ramo esquerdo também se subdivide, a gente vê isso mais à frente. E por fim, vai chegar nas células, nas fibras de Purkinje, que são as fibras de Purkinje que levam a eletricidade até as células musculares do ventrículo esquerdo. Chegou a eletricidade lá, de novo essa energia elétrica é transformada em energia mecânica, os ventrículos se contraem. Tá? Simples. Então, mais uma vez, isso é fundamental, entender que sempre você ficou perdido. Tá? Então, o estímulo nasceu no nó sinusal. De novo, a localização também é importante. Nó sinusal, o átrio direito está aqui. Então, o nó sinusal está na porção superior, está acima, na parte de cima do átrio direito e posterior, próximo aonde a veia cava superior se desenvolve. O estímulo nasceu, ele precisa ser transmitido. No átrio direito existem 3 feixes intermodais, que são responsáveis por despolarizar o átrio direito e fazer com que esse estímulo chegue até um nó atrioventricular. Da mesma forma, sai um outro feixe, que é o feixe de Beckmann, para levar o estímulo do nó sinusal, do lado direito, para o átrio esquerdo e despolarizar o átrio esquerdo. O estímulo chegou no nó atrioventricular, feixe de His, ramo esquerdo, ramo direito, fibras de Purkinje. Passou pelas fibras de Purkinje, contração ventricular. Tudo bem daí? Só que mais do que isso, a velocidade de condução também é importante que a gente saiba. A gente não precisa saber a velocidade exata, quantos centímetros por segundo, quantos metros por segundo. Mas a gente tem que saber que em alguns momentos o estímulo ele é mais lento e em outros momentos ele é mais rápido. Tá? Por exemplo, quando o estímulo nasce no nó sinusal, a transmissão dele dentro do nó sinusal ela é relativamente lenta.
em centímetros por segundo. Quando ela chega nesses feixes intermodais, que são células especializadas na condução, a velocidade dispara, é muito rápido. Deixa de ser centímetro por segundo e vira metro por segundo. Então, a velocidade de transmissão é muito mais rápida. Chegou no nó atrioventricular, de novo ele lentifica. E aqui ele lentifica bastante. Tá? Então, ele vai perder velocidade, ele vai gastar um tempo dentro do nó atrioventricular até ganhar o feixe de His. E aí ele vai ganhando velocidade de novo. His, ramo direito, ramo esquerdo e Purkinje, onde a velocidade é máxima. Tá? Então o que a gente precisa entender? O estímulo nasce de forma mais lenta, ganha velocidade no sistema de condução, no nó atrioventricular ele lentifica novamente, ele tem praticamente uma pausa ali no estímulo e depois ele ganha velocidade até as fibras de Purkinje. Tá? Resumindo tudo o que eu disse, é isso que acontece. Tá? O estímulo nasce no nó sinusal, despolariza o átrio direito, despolariza o átrio esquerdo, ambos se contraem. O estímulo chega no nó ventricular, quando chega aqui, tem uma pequena pausa e depois ele passa para o sistema ventricular. Feixe de His, ramo esquerdo, ramo direito, Purkinje, contrai. Tá? O que o eletro vê? Isso. O eletro só vê, só reconhece o estímulo nascendo e sendo transmitido para cada uma das fibras musculares. Isso que a gente enxerga no eletrocardiograma. Tá? E é bem fácil, desde que você realmente entenda o básico. Algumas coisas eu já disse. O nó sinusal, então, porção posterior e superior do átrio direito. As células que geram eletricidade, elas são chamadas de células P dentro do nó sinusal. E quando eu tenho uma doença do nó sinusal, o que eu posso ter? Mas que tipo de arritmia? Se eu tenho um nó sinusal doente, que a velocidade de transmissão ou de criação do estímulo é mais lenta do que o normal, o que vai acontecer com a minha frequência cardíaca? Vai diminuir. Tá? Tem bradicardia, bloqueios avançados. E isso a gente vê com bastante rotina, principalmente em relação ao infarto. Tem uma artéria, que é a artéria do nó sinusal, ela se origina normalmente da artéria coronária direita. Quando eu tenho um infarto de coronária direita, uma obstrução completa, essa artéria do nó sinusal fica sem fluxo de sangue. Menos sangue no nó sinusal, a velocidade de estímulo é lentificada. Então, normalmente, os pacientes que têm infarto de coronária direita ou infarto de parede inferior, normalmente eles se apresentam bradicárdicos. A última vez, entendido? Não vai voltar. Podemos passar? Então o estímulo nasceu no nó sinusal, passou pelos feixes internodais e chegou até o nó atrioventricular, que é onde vai ter aquela lentificação maior. Aqui tem um assoalho atrioventricular, quer dizer que os átrios estão para cima, os ventrículos estão para baixo. Existe um buraquinho, esse assoalho, por onde essas fibras se passam até atingir o feixe de His. Tá? E é aqui que isso torna-se lentificado. E é lentificado por algumas razões. Primeiro, porque as células de condução aqui realmente são células de condução mais lentas. E segundo, esse enovelamento de fibras, esse nó que se forma, faz com que o estímulo se passe de forma mais lentificada por aqui. E isso tem uma razão de ser. Essa lentificação ela é importante. Duas razões principais. A primeira, ela dá tempo suficiente para que os átrios se esvaziem e
consequentemente os ventrículos se enchem mais para gerar uma contração mais eficiente, um débito cardíaco maior. Então isso me dá mais tempo para o esvaziamento e para a contração atrial, para que o meu volume diastólico final do ventrículo esquerdo seja eficiente a ponto de gerar um débito cardíaco adequado. Tá? Segundo, isso protege os ventrículos de algumas arritmias atriais. Por exemplo, a gente vai ver ainda, para P1, alguns tipos de arritmias atriais, principalmente a fibrilação atrial. O que acontece na fibrilação atrial? Eu não tenho só um nó sinusal gerando automatismo. Eu tenho diversos pontos dentro do átrio gerando estímulos praticamente simultâneos. Isso gera uma contração atrial em torno aí de 350 a 400 contrações atriais por minuto. Você imagina que todos esses estímulos chegassem até os ventrículos. 300 estímulos atriais chegando 300 estímulos no ventrículo. Isso é incapaz de gerar uma contração eficiente. O coração ele deixaria de contrair, ele fibrilava. Sem contração, sem débito cardíaco, pegou a morte súbita. Então isso eu consigo filtrar que não todos esses 300, 350 estímulos chegam nos ventrículos. Vão chegar em 150, 170, 180. A contração vai ser mais rápida, mas não vai ser a mesma contração dos átrios. Então eu consigo proteger os ventrículos de arritmias atriais. Tá? Então, o coração ele é capaz de produzir energia elétrica de forma espontânea. Essa energia elétrica ela é captada por os eletrodos que a gente coloca na superfície do corpo. E essa energia captada vai nos gerar os traçados, que vão me dar informações que são importantes, tanto de anatomia quanto de patologia. Tá? Então, tudo que a gente enxerga no eletrocardiograma é esse fenômeno. Se tiver alguma condução errada, o eletro consegue perceber. Se tiver alguma falha de condução, algum bloqueio em algum momento da condução, a gente consegue perceber. Tá? Então, como é que o coração é capaz de gerar energia elétrica de forma espontânea? Aqui a gente entra um pouquinho de bioquímica e um pouquinho de física. Tá? Imagina que isso aqui é uma célula. Imagina não, isso aqui é uma célula. Aqui é o espaço intracelular e aqui é o espaço extracelular. O intracelular é rico em potássio. O extracelular é rico em sódio. Como eu tenho muito mais sódio do que potássio, o interior ele é negativo em relação ao extracelular. Concordam? Eu tenho dois íons positivos, sódio é positivo, potássio também é positivo. Se eu tenho mais um extra do que um intra, meu extra é positivo em relação ao intra. Certo? Se eu coloco um galvanômetro, que é um aparelho capaz de medir diferenças de potenciais muito pequenos, as duas pontas do galvanômetro dentro do intracelular, eu não tenho diferença de potencial de energia. A energia aqui dentro é exatamente a mesma. As cargas são as mesmas. O meu galvanômetro não mostra nada. Zero. Tá? Mas se eu coloco uma ponta do meu galvanômetro no intracelular e uma outra no extracelular, eu tenho uma diferença de potencial. Certo? E essa diferença de potencial a gente consegue medir. Ela é menos 90 milivolts. Menos 90 porque convencionou-se a medir o intracelular. Tá? Então, o intracelular é menos 90 milivolts em relação ao extracelular. Certo? E aí o que acontece? Aqui está a célula em repouso. Em repouso ela é chamada polarizada. Potássio dentro, sódio fora. Positivo no extra, negativo no intra. Chegou o estímulo elétrico. O que vai acontecer? Os
canais de sódio se abrem. E aí, por difusão, como tem muito sódio no extra e pouco sódio no intra, esse sódio entra na célula. Perfeito? Essa célula vai deixar de ser negativa e ela se transforma em uma célula positiva. Ele sai de menos 90 e vai lá para mais 10, mais 20. Inverteu-se as cargas. Positivo no intracelular, negativo no extra. Aqui a célula é chamada de despolarizada. Tá? Então a célula era polarizada. Chegou o estímulo elétrico, os canais de sódio se abrem. O sódio imunda o espaço intracelular e inverte a carga. Positivo no intra, negativo no extra. A célula se despolarizou. Tá? Essa é a fase 0. Na fase 1, eu tenho uma abertura dos canais de potássio. O que vai acontecer? O potássio que está dentro da célula vai sair. Meu intracelular vai ficar um pouco menos positivo. Aquilo que estava no mais 20 vai ficar próximo ali do 0. Certo? Essa é a fase 1. Na fase 2, os canais de potássio eles continuam abertos. O potássio continua saindo. Só que dessa vez se abriram os canais de cálcio. E o cálcio entra. Então eu estou saindo positivo e estou entrando positivo. Isso vai ficar mais ou menos no 0 a 0. Entra numa fase de platô. Que é a fase 2. Tá? Então, abriu o sódio, a célula se despolarizou. Depois, abriu o canal de potássio, o potássio saiu, a célula vai ficar menos positiva. Os canais de potássio continuam abertos, mas abriram-se também os canais de cálcio. O cálcio entrou, o potássio saiu, fica mais ou menos no platô, no 0 a 0. Quando o cálcio entra, o que acontece com o músculo? Contrai. Tá? Então aqui, despolarizou, entrou o cálcio, gerou a contração. Tá? Na fase 3, os canais de cálcio se fecham, os canais de potássio continuam abertos. O potássio continua saindo. E a célula volta a ficar negativa em menos 90. Só que ela fica menos negativa com íons trocados. Com potássio do lado de fora e com sódio do lado de dentro. Essa é a célula chamada de repolarizada. O que acontece aqui? Canais de sódio, potássio e ATPase, que vão trocar essas cargas, fazendo com que a célula se torne polarizada de novo, pronta para receber um novo estímulo elétrico. Entenderam? Essa transmissão, esse transporte de íons pela membrana celular que gera eletricidade. E é essa eletricidade que a gente consegue captar com os eletrodos do eletrocardiograma. Então, o que a gente está enxergando é esse passeio de íons pela membrana celular. Tá? Dúvida? Fácil? Essa despolarização, esse potencial de ação que a gente chama, ela é comum das células musculares, nas células contráteis. É assim que acontece nas células contráteis. Mas nas células geradoras de eletricidade, esse gráfico ele é um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Percebam, aqui, quando a célula está em repouso, existe um platô. Nada está acontecendo. A energia está igual. Só essas cargas que se trocaram. Quando a célula é dotada de automatismo, quando a célula está em repouso, ela não está totalmente em repouso, porque os canais de cálcio estão abertos. Quando os canais de cálcio se abrem, a célula vai se tornando cada vez mais positiva ou menos negativa. Até que tem um potencial, um momento em que ela é capaz de abrir espontaneamente os canais de sódio. Aí ela despolariza.
Por isso que aqui a energia ela é gerada de forma espontânea. Porque quando a célula está em repouso, o cálcio está entrando. A célula vai se tornando menos negativa. E os canais de sódio se abrem em menos 40. Então ela vai se tornando menos negativa. Chegou no menos 40, os canais de sódio se abriram. E aí a célula despolariza. Depois ela repolariza e entra em repouso de novo. Os canais, o cálcio continua entrando. Então ela é capaz de abrir os canais de sódio de forma espontânea, sem a necessidade da chegada do estímulo elétrico. Então todo o ciclo cardíaco ela consegue gerar uma eletricidade sozinha, para isso ser conduzida pelo restante do músculo cardíaco. Tá? A diferença dos dois potenciais de ação. Então, qual que vai despolarizar mais vezes? Essa daqui, que até chegar no menos 40, muita coisa tem que acontecer, ou essa daqui, que ela espontaneamente vai se tornando menos negativa. Então, as células do marca-passo, elas são as do marca-passo porque elas despolarizam espontaneamente muito mais vezes do que uma fibra muscular do ventrículo esquerdo. Então aqui, em condições normais, ela está despolarizando de 60, 100 vezes por minuto. Se isso aqui falhar, e todo o restante da operação que é capaz de gerar eletricidade também falhar, isso daqui vai entrar e vai despolarizar sozinho. Só que ele vai despolarizar sozinho em 5, 30 vezes por minuto. Às vezes isso é incapaz de gerar um débito cardíaco suficiente. O paciente morre. Às vezes é um débito razoável, a ponto do paciente chegar no pronto-socorro, por exemplo, e aí se passa um marca-passo de emergência. Tá? Mas ela também é capaz de gerar eletricidade, mas uma frequência muito menor que as células dotadas de automatismo. E uma vez que eu tenho uma célula que disparou, todas as outras são inibidas. Então aqui disparou, aqui vai inibir. E só vai disparar com o estímulo elétrico gerado por essa daqui. Certo? Estão viajando ou não? Tranquilo? Porra, ensurdecedor. Quando tem um intervalo entre o gráfico do gerador e o gráfico da sua atividade, são diferentes. Potencial de ação. O que a gente precisa entender do nosso sinusal ou das células automáticas é que aquele potencial de repouso ele não é isoelétrico. Ele é ascendente, por conta da entrada do cálcio, até chegar no menos 40, que é o menos 40 é o número mágico que os canais de sódio se abrem sozinhos, sem necessidade de chegar um estímulo elétrico lá para abrir. Tá? Mais um conceito da física também, vocês devem lembrar disso muito melhor do que eu, já que o vestibular de vocês está muito mais recente que o meu, que é a teoria de dipolo. O que é dipolo? Quando eu tenho duas cargas iguais, mas com módulos diferentes, e essas duas cargas elas são separadas por uma determinada distância, isso é chamado dipolo. E todo dipolo eu consigo representar através de um vetor. Tá? Então eu tenho duas cargas que são iguais, mas os módulos são diferentes. Uma é negativa e a outra é positiva. E essas duas cargas estão separadas entre si por uma determinada distância qualquer. Isso aqui é um dipolo. E toda vez que eu tenho um dipolo, eu consigo representar isso daqui por um vetor. O vetor é a seta, em que a traseira do vetor ela está sempre relacionada com a carga negativa. E a flecha, a ponta do vetor, a ponta da seta, ela se relaciona com a carga positiva. Tá? O eletrocardiograma nada mais é do que um estudo de vetores. Então eu preciso conhecer os vetores para entender o eletrocardiograma. Tá? E como é que esse vetor se relaciona com o elétron?
Por que isso é importante de entender? A célula está em repouso. Negativo no intra, positivo no extra. Chegou o estímulo elétrico. O que vai acontecer? Os canais de sódio vão se abrir. O sódio vai entrar. Só que a célula não é inundada de sódio o tempo todo, de uma vez só. Na verdade, são vários canais de sódio, que um vai abrindo o outro. Então, a célula positiva vai abrindo o outro, que vai entrando sódio, vai abrindo o outro, que vai entrando sódio, vai abrindo o outro. Só que quando abre, o negativo, o exterior vai ficar negativo, o interior vai ficando positivo. Mas à medida que essa carga vai se trocando, vai ter uma carga negativa ao lado de uma carga positiva. Certo? Então entrou o sódio, ficou negativo, ficou positivo, mas ao lado ainda está positivo no extra. Abriu o lado, ficou negativo, mas ao lado de novo ainda está positivo. Então, se eu tenho dois módulos iguais com carga separada, eu tenho um dipolo. Se eu tenho um dipolo, eu tenho um vetor. Se eu tenho um vetor, a traseira da seta com a carga negativa. A flecha da seta com a carga positiva. Tá? Entende? A célula se despolarizou, está toda positiva no intra e toda negativa no extra. Ela precisa se repolarizar. O sódio está saindo de novo. A célula vai ficando positiva fora e negativa dentro. Aqui. Só que, de novo, é uma se polarizando da outra. De forma que as duas cargas estão próximas uma da outra. De novo, o outro dipolo. O outro vetor. Só que agora a seta está em direção contrária. Porque o positivo está aqui e o negativo está cá. Sim? E o que isso tem a ver com o elétron? Esse cara aí, chamado Einthoven, em 1907 ou 1908, sei lá, ele viu que ele é capaz de reconhecer ou de captar esses estímulos, esses vetores, através de um pequeno eletrocardiograma, um pequeno aparelho, que gerava uma única derivação. Hoje a gente consegue fazer eletro de 12 derivações num Apple Watch, por exemplo. Tá? E o que ele viu? Como é que a gente representa isso? Vamos transformar os vetores em ondas. São as ondas que a gente vê no eletrocardiograma. Aqui está a célula em repouso de novo. E aqui está a derivação. A derivação é que está captando o estímulo. Aqui eu tenho uma derivação deste lado, aqui eu tenho uma derivação deste outro lado. Se a célula está em repouso, eu não tenho transmissão elétrica, certo? Isso aparece para mim como um traço. Nada está acontecendo. Então, toda vez que eu vejo um elétron pisoelétrico, um traço, quer dizer que a célula está em repouso. Tá? Chegou o estímulo elétrico de novo. Os canais de sódio se abriram. O vetor está representado aqui, a despolarização. Eu tenho uma derivação enxergando esse vetor de um lado, de um ângulo, e eu tenho esta derivação enxergando o mesmo vetor, o mesmo fenômeno elétrico, de outro ângulo. Certo? Quando minha derivação enxerga um vetor de costas, ela vai me gerar uma onda negativa no elétron. Então, tudo que eu vejo de negativo no elétron, quer dizer que o estímulo elétrico está em direção contrária àquela derivação. Essa derivação está enxergando a ponta do vetor. Se ele está enxergando a ponta do vetor, ele vai ser representado como uma onda positiva. Então, tudo que eu vejo que é positivo no elétron, quer dizer que o fenômeno elétrico está indo em direção a esta derivação. Tá?
Entende? Se eu estou enxergando o vetor de costas, eu tenho uma onda negativa. Se eu estou enxergando o vetor de frente, eu tenho uma onda positiva. Tá? E é basicamente isso o elétron. Oi? Mas o que seria essa derivação? A derivação em si, o conceito de enxergar Você já viu um elétron? Fazer um elétron? Não. A gente vai ver as derivações daqui a pouquinho. Mas as derivações são as formas que a gente capta o eletrocardiograma. A gente capta, são os ângulos. São aqueles que a gente coloca nos braços, nas pernas e no tórax. Então, cada um daquilo é uma derivação. Você está enxergando o mesmo fenômeno elétrico de ângulos diferentes. Tá? O elétron normal, básico, ele tem 12 derivações. Ou seja, eu estou enxergando o mesmo fenômeno de 12 ângulos diferentes. Tá? Depende da posição. Você pode programar para chegar do lado do outro. Está pegando o eletrônico. Mais ou menos isso. Você vai entender isso melhor. Tá? Eu vou mostrar para você depois. Então aqui, por exemplo, a despolarização foi aqui. Então isso me gerou uma onda negativa para essa derivação, e para essa derivação me gerou uma onda positiva. Ele repolarizou. E ele repolariza por onde ele despolariza. Nos átomos, por exemplo. Então, o vetor aqui vai ser ao contrário. Com a minha despolarização gerou uma onda negativa aqui, e a repolarização gerou uma onda positiva. Porque o vetor da repolarização tem sentido contrário. Tá? Da mesma forma aqui. E dessa derivação eu enxerguei isso daqui, positivo, e a repolarização eu estou enxergando de costas, negativo. Tá? Então, tudo que é positivo no elétron, o estímulo elétrico está indo em direção àquela derivação. Tudo que é negativo, o estímulo elétrico está fugindo daquela derivação. Tá? Ou, o último conceito de onda, a gente já viu o negativo e o positivo, que é o conceito ou isoelétrico ou isodifásico. O que é isso? O isoelétrico pode ser que nada esteja acontecendo, mas pode ser também que a derivação está perpendicular ao vetor. Se ela está perpendicular ao vetor, pode ser que ela não esteja vendo o vetor. Então é isoelétrico. Ou pode ser que ela vê o vetor chegando por ela, positivo, e o vetor passando por ela, negativo. Isso é chamado de isodifásico. Se é isodifásico, quer dizer que eu estou enxergando aquela despolarização, a repolarização, aquele estímulo elétrico de forma perpendicular ao vetor. Tá? Então, meu elétron só tem 4 ondas. Ondas não, né? Porque às vezes é uma reta. Ou ele é negativo, ou ele é positivo. Ou ele é isoelétrico, ou isodifásico. Não tem nada diferente disso. Tá? Então vamos entender cada um dos componentes do elétron e fazer com que essas coisas se juntem. Tá? Para fazer sentido. Onda P. Vocês conseguem reconhecer uma onda P? P. QRS. P. P. QRS. P. Tá? P. 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 O que a onda P significa? Alguém sabe? Despolarização dos átomos. Então, toda vez que eu estou vendo uma onda P, eu estou enxergando o átomo fazer o quê? Contrair. Se eu tenho um elétron que não tem onda P, quer dizer que eu não tenho contração dos átomos.
Tá? Então, toda vez que eu enxergo uma onda P, eu estou vendo os átomos contra ele. Tá bom? E aí a gente precisa entender os vetores. E associar os vetores a um pouquinho da anatomia que a gente viu. Você imagina que cada célula gera um vetor. É impossível a gente estudar célula a célula. O que a gente faz? Soma vetorial. A gente soma todos os vetores e é um único vetor que representa toda a atividade elétrica. Por exemplo, vamos pensar só no átomo direito. Eu sei que o estímulo sai do nó sinusal para chegar até o nó átomo ventricular, despolarizando o átomo direito no caminho. Se o meu nó sinusal está na parte superior e posterior do átomo direito, e eu tenho que despolarizar o átomo inteiro, esse meu estímulo está em que direção? Para baixo ou para cima? O estímulo nasce aqui. Ele tem que descer. Então é um vetor direcionado para onde? Para baixo. Mais do que isso, eu falei que ele está na porção posterior do átomo direito. Ele tem que despolarizar todo o átomo, inclusive a parte anterior. Esse vetor está descendo paralelo ao corpo, posterior ao corpo ou anterior ao corpo? Anterior, ele tem que ir para frente, né? Se ele está nascendo atrás e tem que despolarizar tudo, ele tem que nascer para frente. Então, se eu quiser representar toda a ativação do átomo direito em um único vetor que representa cada um dos vetorzinhos, se eu somar todos os vetores, vai me dar um único, que é esse daqui. Ele é para baixo e ele é um pouquinho para frente, um pouco anterior. Certo? Vamos pensar no átomo esquerdo. Eu falei que o átomo esquerdo ele é posterior ao átomo direito. O coração ele é rodado no anti-horário. Então o átomo esquerdo está atrás. Se o estímulo nasce do átomo direito e tem que ir para o átomo esquerdo, qual é a direção? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para frente, para trás ou paralelo? Para trás, o átomo esquerdo está para trás. Então o vetor do átomo esquerdo ele é para a esquerda e para trás. Então o vetor do átomo direito para baixo e para frente. O vetor do átomo esquerdo para a esquerda e para trás. Certo? Mas eu posso fazer mais ainda e facilitar ainda mais a minha vida. Eu tenho um único vetor que soma tudo e que representa toda a despolarização dos dois átomos numa única seta, um único vetor. Eu só preciso somar esses dois vetores. Para baixo e horizontal. Então vai ser para baixo. Esse vetor é um pouco anterior, esse vetor é um pouco posterior. Ele desce mais ou menos paralelo. Esse é vertical e esse é para a esquerda. Então ele vai estar direcionado para a esquerda. Então, se eu tiver que representar toda a ativação dos átrios num único vetor, ele é para baixo, para a esquerda e praticamente paralelo ao corpo. Sim? Ou não? Cara, que silêncio absurdo. Então, vamos lá. Essa despolarização eu disse para vocês que é por contiguidade. Então, assim, se ele nasce no nosso sinusal é uma célula despolarizando a outra, que despolariza a outra, o átomo direito vai despolarizar primeiro com o átomo esquerdo, que obviamente está mais próximo do nosso sinusal. E a gente tem que tentar entender isso daqui de uma forma tridimensional. Porque o que acontece? O estímulo vai nascer do nosso sinusal, ele vai descer para o átomo direito, vai virar em direção ao átomo esquerdo. Tá? Então o estímulo vai fazer isso daqui. Desce, despolariza o átomo direito,
ao ponto que o estímulo vai chegando no lado esquerdo pelo feixe de vento. Então, quando eu vejo uma onda P, na verdade, eu consigo diferenciar essa onda P dos dois estímulos, o que é átrio direito e o que é o átrio esquerdo. O início da onda P representa o átrio direito. O final da onda P representa o átrio esquerdo. Essas ondas se juntam e formam a onda característica da onda P. Então, o início dela é o átrio direito. O final dela é o átrio esquerdo. Tá? Vamos pensar o seguinte. Vou colocar isso aqui em prática. Imagina que eu tenho uma doença qualquer, por exemplo, eu tenho uma estenose de válvula cúspide, que fez com que o meu átrio direito crescesse muito. Estou com um átrio direito muito grande. O que vai acontecer com esse vetor do átrio direito? Ele vai aumentar proporcional ao tamanho. Então, esse vetor fica muito grande. Esse vetor ele é verticalizado. O que vai acontecer com a amplitude da onda P? A altura da onda P nesse caso? Ela vai ficar mais alta. Então, quando eu tenho uma onda P muito alta, quer dizer que este vetor cresceu. Aumento do lado direito. Tá? Ao contrário, no lado esquerdo está aumentado. O que vai acontecer com esse vetor? Aumenta. E esse vetor ele é horizontal. O que isso vai acontecer aqui na minha onda P? Vai se alargar. Então, quando eu tenho uma onda P muito larga, quer dizer que o vetor do lado esquerdo aumentou. Não precisa decorar. A gente consegue entender o elétron sabendo as bases, conhecendo os vetores. Tá? Intersecção talvez seria o momento de contração. Ou tem mais de todo? Esse meio, essa intersecção seria o momento de contração dos dois? Eles se contraem quase que simultâneos, a diferença é de milissegundos. Mas apesar do estímulo elétrico do ventrículo átrio direito chegar primeiro, o átrio esquerdo ainda contrai milissegundos mais à frente do que o átrio direito. Em qual caso que a onda P é mais alargada? Quando o vetor do átrio esquerdo está aumentado, porque o átrio esquerdo ali, o vetor não é horizontal. Se ele é horizontal, ele vai alargar a onda P. Se esse vetor aqui é vertical aumentar, a onda P vai se tornar mais alta. Entendeu? Então, o conceito espacial, que é importante. Eu falei que a soma vetorial é para baixo, para a esquerda. Tá? Se eu colocar isso num plano frontal, é representado aqui, para baixo e para a esquerda. No plano horizontal, falei que o átrio direito é anterior e o átrio esquerdo é posterior. Aqui está o externo. Aqui é anterior, aqui é a coluna. Aqui é posterior. O átrio direito à frente, o átrio esquerdo atrás. O átrio direito despolariza primeiro e o átrio esquerdo despolariza depois. Tem uma derivação que eu consigo diferenciar muito bem quem é quem. Que é V1. A gente vai ver daqui a pouquinho na frente. V1 está cortando o horizontal aqui. É o primeiro eletrodo que a gente coloca no tórax. Aqui está a parte positiva de V1. Então, tudo que tiver daqui para baixo está dentro de positividade de V1, dentro do eletrodo positivo. Então, vai me dar uma onda positiva. Tudo que está daqui para trás está relacionado à traseira do vetor. Então, isso vai me dar uma onda negativa. Então, aqui tem um átrio direito que vai me dar uma onda positiva. Aqui é a despolarização do átrio direito. O átrio esquerdo, a despolarização vai para trás, vai posterior, então aqui ele vai me dar uma onda negativa. Então, em V1, a onda P ela é bifásica. Ela tem uma parte positiva
que é o átrio direito. E ela tem uma outra parte, que é negativa, que é o átrio esquerdo. Então, de novo, eu tenho um átrio esquerdo muito grande, eu olho para V1. Essa minha onda negativa vai estar muito alta. Entende? Ou não? Sim? Vocês não falam nada, eu acho que entende. Então aqui, ó, átrio direito. Átrio direito está dentro da positividade de V1. Vai me dar uma onda positiva. Tá? O átrio esquerdo está dentro da negatividade de V1. Então ele vai me dar uma onda negativa. Tá? Então em V1 especificamente, eu consigo diferenciar bem quem é a despolarização do átrio direito e quem é a despolarização do átrio esquerdo. Tá? As duas ondas não vão se equilibrar porque o átrio direito vai se despolarizar primeiro que o átrio esquerdo. Não. Porque os tempos são diferentes, não tem como equilibrar se os tempos são diferentes. Se estivesse acontecendo de forma simultânea, talvez. Mas os tempos são distintos. Então vamos lá. Então quando a gente vê, resumindo, quando a gente enxerga a onda P, a gente está vendo os átomos sendo despolarizados e, como consequência, gerando uma contração. O estímulo saiu do nó sinusal, despolarizou os átomos e chegou no nó atrioventricular, que eu disse que é onde o estímulo é lentificado. Tá? Se ele é lentificado, nenhuma transmissão elétrica está acontecendo pelas membranas celulares. Nada acontece. Então, ele fica isoelétrico. Então, quando eu olho esse tracinho, que é entre a onda P e o início do QRS, quer dizer que o estímulo está passando pelo nó atrioventricular, pelo feixe de His, ramo direito, esquerdo, por Purkinje, despolarizou o ventrículo. Tá? Então, tudo isso aqui a gente precisa analisar. O estímulo nasceu do nó sinusal, transmitiu pelo nó sinusal, despolarizou o átrio direito, despolarizou o átrio esquerdo, chegou no nó atrioventricular, passou pelo His, ramo direito, esquerdo, Purkinje, despolarizou o ventrículo. Aí começa o QRS. Tá? Então, esse estímulo, esse quadradinho, essa reta, a gente precisa medir. Por exemplo, eu tenho uma doença do nó atrioventricular. O estímulo para sair do átrio, para chegar no ventrículo, está demorando muito mais do que o habitual, porque o nó atrioventricular está doente e a velocidade de condução por ali está ainda mais lenta. O que vai acontecer com isso daqui? Vai aumentar. Se isso daqui aumenta, quer dizer que eu tenho uma doença no nó atrioventricular. Tá? Isso é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, por exemplo. A gente tem 3 tipos de bloqueios atrioventriculares. O primeiro tipo não é propriamente um bloqueio, é um alentecimento da condução pelo nó atrioventricular. Então, quando eu medir esse intervalo aqui, início do P, início do QRS, esse intervalo vai estar mais largo do que o habitual. Esse nó atrioventricular pode ter um bloqueio completo. Nenhum estímulo do átrio vai chegar ao ventrículo. E aí o ventrículo tem que contrair sozinho, arrumar uma forma de despolarizar de forma espontânea. Eu perco essa conexão átrio-ventrículo. Tá? E a gente consegue perceber isso muito bem na literatura. Então, P, a onda P a gente já viu. O segmento PR a gente precisa ver. E o intervalo PR a gente precisa medir. Em todo o eletrocardiograma. No final da aula, não hoje, talvez na próxima semana, eu vou dar um passo a passo para a gente interpretar o elétrico. São 10 passos que precisam ser sistematizados. E é justamente isso. Olha a onda P. Olhar o segmento PR, contar o intervalo PR, analisar o QRS, ver o ponto J, o segmento ST. Então, assim, é um passo a passo
para que a gente não passe nada despercebido depois. Tranquilo? Nó sinusal, feixes internodais, nó atrioventricular, feixe de His, ramo direito e esquerdo por 15, chegou no ventrículo. E agora está na hora de despolarizar o ventrículo, os ventrículos, e gerar uma contração ventricular. Tá? E toda vez que a gente vê uma despolarização ventricular, a gente está olhando o QRS. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho mais de atenção, mas é fácil. A gente precisa entender os tempos para entender os vetores e aí entender o QRS. Tá? Aqui a representação do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, e aqui é o septo interventricular, separado as duas cavidades. O estímulo chegou aqui no nó atrioventricular e vai começar a descer pelo ramo esquerdo. O primeiro feixe elétrico é o ramo do ramo esquerdo. O ramo esquerdo está aqui. Ele precisa despolarizar o septo. Se ele precisa despolarizar o septo, ele nasce do lado esquerdo, esse vetor tem que ser para a direita. Certo? E tem que ser para baixo, na maioria das vezes. Ele está vindo de cima para baixo. Ele está nascendo do lado esquerdo e tem que despolarizar todo o septo. Então, se ele está nascendo do lado esquerdo, ele só pode caminhar do lado direito. Então, esse é o vetor 1. Tá? É o vetor do septo alto. Ele é para a esquerda e para baixo. Vetor 1. Tá? O vetor 2, o estímulo continua descendo pelo septo. Está para baixo. O vetor 3 e 4 já começa a despolarizar as partes de baixo do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. O que acontece? A massa do ventrículo esquerdo é muito maior do que a massa do ventrículo direito. Se eu somo esses dois vetores, ele vai estar desviado para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então ele está despolarizando a parte de baixo dos ventrículos e depois ele tem que despolarizar a parede livre e a parte posterior. O estímulo começa a subir. Tá? Então vamos lá. Ele desce à esquerda pelo septo, vai para baixo, despolariza a parte ventricular livre, sobe pela parede livre e termina na porção posterior. Então, para a esquerda, para baixo, volta para a esquerda e para trás e sobe. Entende? Vamos somar em 4 vetores para facilitar. São os 4 que a gente precisa saber. Tá? Primeiro, o estímulo está aqui, no nó atrioventricular. Passou para o His, ramo direito e ramo esquerdo. Então ele nasce do ramo esquerdo, é um feixe do ramo esquerdo que vai começar a despolarizar o septo. Se ele nasce do ramo esquerdo e tem que despolarizar todo o septo, ele só pode vir para a direita. Então o primeiro vetor ele é para a direita. Tá? O segundo vetor é chamado vetor do septo baixo. Ele é para baixo e para a esquerda. Para a esquerda porque a espessura do músculo do ventrículo esquerdo é maior do que a espessura do músculo do ventrículo direito. Quando eu somo esses vetores, a soma vai pender para o lado esquerdo. Tá? O septo 3, o vetor 3, que é o vetor da parede livre, ele é para a esquerda, e como o ventrículo é posterior, ele vai para trás. E por fim, ele tem que despolarizar as partes basais, as partes de cima dos ventrículos. Então o estímulo tem que subir. E aqui ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Tá? E aí a gente tem que tentar representar isso numa alça em 3 dimensões. Então, vamos lá, de novo. Para baixo e para frente, e para a direita,
ele tem que escolarizar a parte de cima do cérebro. Então, ele vai para frente e para a direita, depois ele desce em direção ao ventrículo esquerdo, sobe para a parede livre do ventrículo esquerdo, então ele vai para trás e para a esquerda, e por fim ele sobe para as porções basais dos ventrículos. Então ele desce, vira à esquerda, esquerda para trás, sobe. Consegue entender? Cada um desses vetores vai me gerar uma alça. Cada despolarização vai me gerar uma alça. E é isso que eu vejo no QRS. Então, quando eu estou vendo o QRS, o início do QRS é o primeiro vetor. O meio do QRS é o vetor 2, o vetor 3. O final do QRS é o vetor 4. Certo? E o que eu vou ver? Eu vou representar isso de várias ângulos diferentes, que vão me formar várias morfologias de QRS distintas. Então, o que eu tenho que entender é só o conceito anatômico e temporal. Aqui a gente está vendo em 2D, mas as coisas acontecem em 3 dimensões. Tá? Certo? Ou não? Pode ir para a direita. Sem que seja patológico. Tá? Porque depende do caminho que vai ser a despolarização. E aí não faz muita diferença não. Assim como o vetor 1. O vetor 1, às vezes o primeiro feixe ele nasce um pouquinho mais abaixo do que o normal. Então ele tem que despolarizar para cima. Ele não vai estar mais para baixo, ele vai estar para cima, mas ele continua estando à esquerda. Tá? Então aqui, ó, ele representa bem os tempos. Primeiro, vetor 1 para a esquerda. O vetor 2 descendo. Desculpa, o vetor 1 para a direita. O vetor 2 descendo em direção à esquerda. O vetor 3 para a esquerda e para trás. E o vetor 4 para cima. Tá? Então vamos lá. Vamos dar isso em prática. Plano horizontal. Anterior, externo. Coluna, posterior. Eu disse que o vetor, quando é horizontal, vocês concordam que eu consigo saber o que está anterior e o que está posterior, o que está direito e o que está esquerdo. Mas eu não consigo ver o que está em cima e embaixo, porque ele é horizontal. Tá? Então o vetor 1, eu falei que ele é para frente e para a direita. Vetor 1, para frente e para a direita. O vetor 2, para frente e começa a desviar para a esquerda. Para frente e para a esquerda. O vetor 3, parede livre, posterior, para a esquerda e para trás. E o vetor 4, para trás, mas pode ser para cá ou para cá. Aqui está representado para a direita. Tá? Vamos ver as derivações horizontais, que são aqueles eletrodos que a gente coloca no tórax. Primeiro, a gente vai olhar só V1, que está aqui do lado direito do tórax. Tá? O terceiro espaço intercostal, para external do lado direito. Ele está aqui. Então, deixa eu representar ele aqui. V1. Então, tudo que tiver daqui para baixo é uma onda positiva em V1. A seta de V1 está aqui. Tudo que tiver daqui para cima está na parte negativa de V1. Vai me dar uma onda negativa. Tá? Então, o primeiro vetor, aqui, está na parte positiva ou negativa de V1? Positiva. Quando eu olho para V1, eu vou ter uma onda positiva inicial. Vetor 3 e vetor 4 são positivos ou negativos? Vai me dar uma onda negativa em V1. O vetor 3, que é o vetor da parede livre, é o maior vetor. Então, isso vai me corresponder a uma onda de maior amplitude. O vetor 1 e o vetor 2 são pequenos.
Quando eu tenho uma onda positiva pequena com uma onda negativa muito grande. Essa positiva é o vetor 1 e o vetor 2. Essa negativa representa o vetor 3 e o vetor 4. Entendeu? Começa a fazer sentido ou não? Graças a Deus, né? Então, positivo e negativo. Agora vamos pensar em V6. Ali no caso, o vetor 1 e o vetor 2, ambos estão negativos. Aí a onda, Elas vão se somar. Ah, tá. Fica uma só, no caso. Forma uma onda só maior, que eles se somam. Tá? Mas o início dessa onda é o vetor 3 e o final dessa onda é o vetor 4. Tá? V6. V6 está aqui na horizontal. Positivo em V6 está aqui. Então quer dizer que tudo daqui para cá vai me dar uma onda positiva, tudo daqui para trás vai me dar uma onda negativa em V6. Então eu estou olhando aqui o vetor 1 de novo. Mesmo vetor, com a mesma direção, mas eu estou olhando agora de um ângulo diferente. Aqui em V6, esse vetor 1 vai me dar uma onda positiva ou negativa? Negativa. Uma onda negativa inicial. O vetor 2 está me dando uma onda positiva ou negativa? Positiva. O vetor 3? Positiva. Então eu tenho uma onda positiva grande por conta do vetor 3. O vetor 4, nesse caso, está me dando uma onda positiva ou negativa? Negativa. Então aqui eu estou vendo vetor 1, vetor 2 e 3, vetor 4. Então vamos pensar. Eu tenho, que é super comum, um paciente que tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertenso. O músculo cardíaco ficou muito mais espesso. O que vai acontecer com esse vetor 3? Vai ficar muito maior. Quando eu olhar para V6, essa minha onda positiva vai estar como? Lá no alto. Então, quando eu tenho essa onda positiva muito alta, é uma indicação de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ou quando eu olhar para V1, essa minha onda negativa vai estar muito negativa. Tá? Quando o paciente tem uma hipertrofia ventricular, então eu tenho onda negativa em V1 muito grande, onda positiva em V5 e V6 muito ampla. Tá? Precisa decorar? Desde que você entenda o simples. Olha, quando você vê o que tem V6, tá? O monte de V6. Eu vou olhar V1, V2, V5 e V6. Não só. A gente vai ver na aula de hipertensão, eu dou um pouquinho de hipertrofia para vocês entenderem. As ondas, vocês conseguem fazer a nomenclatura delas, o que é S, o que é Q, o que é R, o que é S? Onda positiva é chamada de R. Tá? A onda positiva é R. Se eu tenho uma onda negativa antes do R, é chamada de Q. Se eu tenho uma onda negativa depois do R, ela é chamada de S. Então, Q não é a primeira onda negativa. Onda Q é a onda negativa antes do R. Onda S é a onda negativa depois do R. Tá? Eu posso, por exemplo, não ter essa onda aqui negativa, e eu posso ter só RS. E aqui não é RQ. É RS, porque a onda está após o R. Então, onda negativa antes do R, Q. Onda negativa depois do R, S. Onda positiva, R. Tá? Se eu tiver duas ondas positivas, isso é nas patologias, uma chama R, a outra chama R'. Tá? Então é basicamente isso que a gente vê. R, Q, R. Quando eu não tenho nada positivo, deve ser chamado de QS. Tá? Q, R, S. R, S, R'. Certo?
Então é isso. Onda Q, vetor, nesse caso, início do QRS aqui, onda Q, vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4. Tá? Septo baixo, parede livre, parede posterior do ventrículo. Despolarizei o ventrículo, contração ventricular. Já falei. Então, tudo que despolariza tem que repolarizar para ficar pronta para uma nova despolarização. Tá? Então, o átrio, aqui é rapidinho. A despolarização do átrio é sempre do endocárdio para o epicárdio, de dentro para fora. Tá? E a repolarização também do endo para o ep. Isso vai me gerar vetores de sentidos contrários. Então, se eu tenho uma onda P positiva, a minha repolarização do átrio seria uma onda negativa. Certo? Porque os vetores têm sentidos contrários. A repolarização do átrio é chamada de onda Tá. É uma onda muito pequena e essa repolarização acontece dentro do QRS. Então ela desaparece, a gente não consegue no eletrocardiograma de superfície reconhecer uma repolarização atrial. Então para a gente isso aqui não tem função nenhuma, tá? Mas ela existe. A repolarização ventricular é a onda T. Então, toda hora que a gente estiver vendo a onda T, o ventrículo já se despolarizou, terminou a sístole, está começando a diástole, ele está repolarizando. E aqui chama uma atenção. Vamos lá. Eu disse que a despolarização é do endo para o ep. Então ela começa aqui e vai mudando. Tá? Então, por exemplo, aqui é o extracelular, é positivo, o sódio começou a entrar e ficou negativo. Isso me gerou um dipolo que me gerou um vetor. E esse vetor tem uma seta em determinado sentido. E a minha, vamos supor que essa derivação está enxergando aqui, está posicionada aqui. A minha despolarização está daqui para cá. E o meu vetor está aqui. Meu QRS aqui vai ser positivo ou negativo? Eu estou enxergando um fenômeno diferente. Então, meu QRS é positivo. Tá? O que acontece? A repolarização é diferente. Ela não acontece do endo para o ep. Ela começa do ep para o endo. Por quê? As coronárias, elas são epicárdicas. Elas são a superfície do coração. Quando o coração contrai, a pressão dentro da cavidade é tão grande que o fluxo de sangue para o endocárdio está diminuído. Isso gera uma isquemia do endocárdio, uma isquemia fisiológica, mas que impede que a repolarização comece por aqui. E aí a repolarização vai começar do ep para o endo. Tá? Então vamos lá. A célula está toda negativa no extracelular, ela vai repolarizar. O estímulo vai ser do ep para o endo. Aquilo que é negativo vai se transformar em positivo, cada vez mais no sentido do endo. Isso vai me gerar de novo um dipolo, vai me gerar de novo um vetor. Só que aqui o vetor está na mesma direção da despolarização. O que está acontecendo de diferente é que aqui o vetor está correndo para cá, apontado para cá. Na repolarização ele continua apontado para cá, só que ele está andando de ré. Mas eu continuo vendo a seta dele por aqui. Isso quer dizer o quê? Que quando a minha despolarização me gera um QRS positivo, a minha repolarização também vai ser positiva. Então, se eu tenho um QRS positivo, eu tenho uma onda T positiva. Se eu estou vendo aqui a minha despolarização, a seta aqui,
indo para lá, enxergando daqui, meu QRS é negativo. A minha repolarização eu também estou vendo de costas. Tudo bem, o vetor está andando correndo, mas ele está andando de costas, eu estou vendo a traseira do vetor. Então a minha repolarização também vai ser negativa. Isso quer dizer o quê? Em condições normais, quando o meu QRS é positivo, a minha onda T também é positiva. Quando o meu QRS é negativo, a onda T também é negativa. Isso não é uma verdade absoluta, mas é geral. Tá? É uma generalização de uma regra que não existe. Mas em geral é isso. Mas chama a atenção, se eu der um QRS positivo com uma onda T negativa, vai te chamar a atenção para alguma coisa. Entendeu? Então a onda T representa a repolarização ventricular. E isso nos gera tudo o que a gente precisa analisar uma eletrocardiograma. Nós já temos todas as informações necessárias. O estímulo nasceu no nosso sinusal, despolarizou o átrio direito, despolarizou o átrio esquerdo, o átrio contraiu. Chegou no átrio ventricular, pausa. Feixe de rim, ramo direito, ramo esquerdo, por 15. Septo alto, septo baixo, parede livre, parede posterior do ventrículo esquerdo. Repolariza. Começa com o direito. Sim? E esses são os intervalos que a gente precisa medir. A onda P, o segmento PR, intervalo PR, análise do QRS, o ponto J, o segmento ST, que é a onda T, e medir o intervalo do QT. Vamos fazer um exercício. Eu tenho que medir o intervalo do QT. O intervalo do QT é o início do QRS ao final da onda T. O que eu estou medindo aqui? O quê? Estou medindo todo o tempo, despolarização e repolarização ventricular. Eu estou medindo o intervalo PR, o início da onda P até o início do QRS. O que eu estou medindo? O tempo que demora para o estímulo sair do nosso sinusal e começar a despolarizar os ventrículos. Tá? Por exemplo, eu tenho doenças microcaniculares genéticas que fazem com que minha repolarização se torne mais identificada. Meu QT é longo. Qual o problema do QT longo? Você imagina que uma onda T está lá na frente. Sabe o que pode acontecer? Chegar um estímulo de despolarização enquanto o ventrículo continua repolarizando. Isso gera uma desorganização elétrica no coração, o coração fibrila, isso é uma fibrilação ventricular. Morte súbita. Então, tem pacientes que têm QT longo, o risco deles é de morte súbita. A maior parte não, mas boa parte dos jovens que morrem de morte súbita, boa parte deles, se você for investigar direito, é um QT longo. Vocês viram o jogador da NFL esse ano passado? Que tomou uma cabeçada no tackle lá e ele teve uma parada cardíaca dentro do campo, não? Precisou ser desfibrilado. O que acontece? Tomou um estímulo elétrico, o estímulo mecânico foi tão grande que gerou uma eletricidade. Ele deu azar, porque a eletricidade foi gerada em cima de uma onda T. Então, na hora que ele tomou a pancada, o coração estava repolarizando. E ele fibrilou. E teve uma parada cardíaca, teve uma morte súbita e foi abortada. O médico desfibrilou. Chamado commotion cordis. É raro, mas acontece. Então é tudo isso que a gente precisa analisar no eletro, tá? Todas as ondas e todos esses intervalos, e eu vou dar para vocês depois um passo a passo
na próxima aula de como que a gente vai fazer isso, tá? A gente precisa entender as derivações para saber os ângulos de visão, tá? Depois, se der tempo, a gente continua um pouco mais. Derivações. Os ângulos que a gente está enxergando toda essa atividade elétrica acontecendo. A gente vai sempre visualizar a operação em dois planos, um frontal e um horizontal. Tá? Como eu disse, o horizontal a gente consegue ver o que está indo para a direita, o que está indo para a esquerda, o que está para trás e o que está indo para frente. Mas a gente não está conseguindo saber o que está em cima e o que está embaixo. Para isso tem um plano frontal. Então, o plano frontal eu consigo saber o que está em cima, embaixo, consigo saber o que está na direita, consigo saber o que está na esquerda, mas não consigo saber o que é anterior e o que é posterior. Por isso que a gente somos dois planos. A gente vai conseguir saber tudo. Daí para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Tá? Aí você tem uma visão tridimensional da coisa. Primeiro a gente vai entender o plano frontal, porque foi o primeiro a ser inventado. Tá? O plano frontal são os eletrodos que a gente coloca nos braços e nas pernas. Tá? A gente coloca no braço direito, que ele é negativo. E a gente coloca no braço direito, que ele é bipolar, ele é positivo e negativo. No braço esquerdo, ele é positivo. De novo. No braço direito, ele é negativo. No braço direito, ele é bipolar, positivo e negativo. Na perna esquerda, ele é positivo. Na perna direita, é o terra, para diminuir a chance de irregularidade no traçado. Tá? Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma derivação que sai do braço direito para o braço esquerdo, negativo para positivo. Essa foi a primeira derivação inventada, é chamada de D1. É uma derivação que sai da esquerda para a direita. É como se eu estivesse vendo um fenômeno acontecer daqui para cá. Tá? D2, ele sai do meu braço negativo para a minha perna positiva. É como se eu estivesse vendo toda a atividade elétrica do coração olhando daqui para cá. Tá? E D3 sai da parte negativa do braço para a parte positiva da perna. Isso gera três vetores. D1 horizontal, do braço para o braço esquerdo, horizontal. Eu tenho uma derivação 2, que sai do braço direito para a perna esquerda, braço direito, perna esquerda. Eu tenho a derivação 3, que sai do braço esquerdo para a perna esquerda, D3. O que o elétron faz? Ele consegue fazer com que estas derivações passem ao meio do coração. O coração está aqui. E aqui é como se em D1 eu estivesse vendo o coração deste ângulo. Em D2 eu estou vendo o coração para aqui. Em D3 eu estou vendo o coração para baixo. Tá? Então essas são as derivações iniciais do plano frontal, que são chamadas derivações bipolares. D1, D2, D3. Tá? A essas três derivações, somaram-se mais três derivações que são unipolares. Elas são somente positivas. Uma aqui no meu ombro esquerdo, uma no meu pé e a outra no meu ombro direito. Tá? AVL, AVF, AVR. É fácil decorar porque R de right, direita. L de left, esquerda. F de foot, embaixo, pé. Tá? Então aqui me dá 6 derivações no plano frontal. D1, D2, D3, AVF para baixo, AVL para cá, AVR no ombro direito. Tem 360 graus. Cada uma dessas derivações, pela matemática simples,
em 30 graus de ângulo. Aí eu dou 30, 60, 90, 120, 150, 180. E aqui a gente convenciona para baixo, positivo. 30, 60, 90, 120. Para cima, negativo. Menos 30, menos 60, menos 90. Tá? Então, na bipolar, eu estou vendo a diferença de potencial entre os dois ângulos. Na unipolar, é como se estivesse vendo uma fotografia neste ponto. O AVL, eu estou enxergando o coração daqui. O AVF, eu estou enxergando o coração bem de baixo. E o AVR, eu estou enxergando o coração pela direita. Tá? Então, eu estou vendo o mesmo fenômeno elétrico, despolarização e repolarização, em diversos ângulos diferentes. Tá? Então, essas são as derivações do plano frontal. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Tá? A essas 6 derivações, depois se somaram mais 6 derivações. Então, de novo, são os ângulos distintos. Um elétron normal, básico, são 12 derivações. 6 do plano frontal, agora 6 do plano horizontal. Então, no plano frontal, eu permito ver o que está em cima e embaixo, direita e esquerda. Tá? E o plano horizontal vai me permitir ver o que está anterior e posterior, direita e esquerda, mas não em cima e embaixo. Tá? E são aqueles eletrodos que a gente coloca. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tá? Terceiro espaço intercostal, quarto espaço intercostal, linha não, para external do lado direito. V2, terceiro espaço intercostal, para external do lado esquerdo. V4, quinto espaço intercostal, clavicular. V3, entre V2 e V4. V5, quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. E V6, linha axilar posterior. Tá? Então eu estou vendo o coração ventrículo direito, ventrículo esquerdo, em ângulos distintos. Tá claro? Então eu tenho 6 mecanismos de visão de forma horizontal e 6 ângulos de visão do plano frontal, que me geram as 12 derivações que a gente tem no elétron. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Isso é o básico. Eu posso ir para V7, para V8, eu posso fazer V3R, V4R, em questões específicas. Mas o básico, todo elétron básico, tem 12 derivações. Tá? Que são essas mesmas 12 derivações. Então vamos lá. Então eu estou enxergando, a derivação está saindo do lado direito e está caminhando sempre. V2, V3, V4, V5 e V6. O que está acontecendo? De V1 para V6, ele está ficando cada vez mais próximo do vetor 3. O que está acontecendo aqui? O vetor 3, que inicialmente é muito profundo, à medida que eu vou indo para a direita, esse vetor vai se deixando de ser negativo até se tornar positivo. Em V4, V5 e V6, ele se torna mais positivo ainda. Tá? Então isso quer dizer que a onda R vai só aumentando de tamanho. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Por quê? Eu estou ficando cada vez mais próximo do vetor 3. Então minha onda R vai ficando cada vez mais ampla. Então quando a gente analisa o elétron na derivação horizontal, a gente precisa ver se a onda R está ganhando amplitude à medida que ela se aproxima de V4 e V5. Tá? Se ela é pequenininha em V1, que é normal, mas ela continua pequenininha em V2, continua pequena em V3, continua pequenininha em V4, alguma coisa está acontecendo que não está deixando esse vetor crescer. Tá? Normalmente cicatriz de infarto. Então, 6 derivações do plano horizontal, 6 derivações do plano frontal. E quando eu somo tudo, é isso que eu tenho. Tá? Eu consigo analisar
todo o estímulo elétrico de todos os ângulos possíveis. De trás, de frente, de cima, de baixo, da direita e da esquerda. Querer continuar hoje ou quer que a próxima aula seja maior? Tem que terminar na próxima. 20 minutinhos para a gente não estourar muito na aula que vem. Tá? E é só aprender a calcular o eixo. É a última coisa que eu quero que faça. Tá? O eixo da onda P. Eixo, quando eu falo em eixo, eu quero descobrir no elétron qual é o vetor, a definição do vetor final, do vetor resultante. Por exemplo, do vetor dos átomos, a gente viu que ele é para baixo e para a esquerda. Como é que eu sei que o meu vetor está para baixo e para a esquerda, olhando o eletrocardiograma? Eu vou olhar sempre o ângulo frontal. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos pegar um elétron. Vamos pegar um elétron, eu vou olhar sempre D1 e AVF. Se eu olho a onda P em D1, ela é positiva, quer dizer que ela está vindo para a esquerda. D1 está vindo para a esquerda. Se eu olho a onda P positiva em AVF, quer dizer que ela está vindo para baixo. Então, se eu somo essas duas, ela está para baixo e para a esquerda. Então, para eu ver se esse vetor resultante da onda P é para baixo ou para a esquerda, ou como deve ser, eu olho D1 e olho AVF. A onda P tem que ser positiva nas duas derivações. Por exemplo, a onda P é negativa em D1. Ele não está indo para a esquerda, ele tem que estar indo para a direita. E D1 é positivo aqui e é negativo lá. Então, se a onda P for negativa em D1, esse vetor está para lá e não para a esquerda. Se eu olho a onda P em AVF, a onda P em AVF é negativa, quer dizer que o estímulo não está descendo, o estímulo está subindo. Tá? Se ele está subindo, o estímulo não está nascendo no nosso sinusal, ele está nascendo em outro lugar e ele precisa subir para despolarizar do outro lado. Entende? A gente consegue entender isso melhor vendo o QRS. É mais difícil, mas dá toda uma noção final. O vetor resultante final do QRS também é para baixo, para a esquerda. Certo? O ventrículo esquerdo é maior do que o ventrículo direito. Ele nasce de cima e tem que descer. Então, o vetor resultante é para baixo e para a esquerda. Como é que eu sei que esse vetor está nessa mesma posição? Esse vetor quer dizer, se eu somar todos os vetores de todas as células dos dois ventrículos e fazer uma somatória geral, o meu vetor resultante é isso daqui, para baixo e para a esquerda. Sobre todos, o vetor dá para baixo e para a esquerda. Se ele estiver para cima, tem um problema. Se eu tiver o vetor para a direita, quer dizer, o ventrículo direito cresceu tanto que ele se tornou preponderante em relação ao ventrículo esquerdo. Então, para ser a ativação normal, ele é para baixo e para a esquerda. E como é que eu sei que ele é para baixo e para a esquerda? Olhando de novo as derivações frontais. Tá? Então, vamos fazer junto um exercício. A gente sempre vai olhar primeiro D1 e AVF. Tá? Vamos olhar para D1. O QRS, ele é positivo ou negativo? Eu tenho uma onda R grande e uma onda S pequena. Quando eu somo os dois, o QRS ele é preponderante positivo ou negativo? Então, em D1 ele é positivo. Quando eu olho aqui D1, ele é positivo daqui para cá. Ele é negativo daqui para lá. Então, se ele é positivo em D1, o meu vetor resultante é qualquer ponto aqui. Certo? Então, olha, olhei D1. Positivo. Então, o meu vetor resultante está em algum ponto entre menos 90
e mais 90. Tá? Aí eu vou olhar a VF. A VF é positivo ou negativo? QRS? Positivo. O AVF ele é positivo para baixo. Então, daqui para baixo ele é positivo. Daqui para cima ele é negativo. Então, se ele é positivo em AVF, ele está em algum ponto daqui para baixo. Mas ele também é positivo em B1. Se eu somar os dois, ele só pode estar aqui dentro. Certo? Ou não? Mas aí, você define o que assim? Isso define que minha atividade ventricular está correndo o caminho normal que ela tem que correr, que é para baixo e para esquerda. Se ela estiver muito para cima, quer dizer que o meu ventrículo esquerdo está tão grande que meu vetor já desviou para cima resultante. Ou se ele estiver desviado aqui para trás, quer dizer que o meu ventrículo direito cresceu tanto que a ativação já está para a direita, não para a esquerda. Tá? Então eu quero saber aqui o meu vetor resultante de toda a atividade ventricular e em qual direção. Tá? Ele tem que estar entre 0 e 90. Então se eu olhei para o D1 é positivo e o AVF é positivo, eu sei que está entre 0 e 90. Minha ativação ventricular está normal. Se tivesse, por exemplo, em AVF, tivesse QRS negativo, Ele daria para cima, para cá. aí eu pensaria em microscopia, ou pode ser pior? Pode ser. Mas eu te mostro isso depois. Só que a gente quer mais do que isso. Eu não quero saber só se ele está entre 0 e 90. Eu quero saber exatamente qual é o ângulo que ele está. Em que espaço é essa ativação? Tá? Então a primeira regra que eu falei foi: você vai olhar sempre D1 e AVF. Então eu olhou D1 e AVF, eu sei que está aqui dentro. Para a próxima, as duas próximas derivações, eu vou usar as duas derivações, aí é um bisuzinho, uma dica. As duas derivações que não estão dentro deste quadrante. D2 está aqui, AVR está aqui, então eu não vou olhar para elas. Eu vou olhar para D3 e para AVL. Estão fora desse quadrante. Tá? Então primeiro eu vou olhar sempre D1 e AVF. Vou ver em que quadrante ele está. As outras duas derivações são aquelas que não estão dentro do quadrante de D1 e AVF. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou olhar para D3 e aqui eu vou olhar para AVL. Então vamos olhar lá para D3. O QRS em D3 é positivo ou negativo? O QRS em D3 é positivo ou negativo? Positivo. D3 está aqui. Eu tenho que saber quem é perpendicular a D3 para fazer um ângulo de 90 graus. Número vai ser sempre perpendicular com letra. Tá? Então, D3, quem é perpendicular a D3 é AVR, que faz um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu vou olhar aqui. D3, o que está para cima de AVR está na parte negativa de D3. Quem está de D3 para cá está na parte positiva de D3. Tá? Se ele é positivo, o AVR está aqui, ele tem que estar daqui para baixo. Então, se eu somar tudo, o que vai sobrar? Eu já sei que ele está entre 0 e 90. Agora eu já sei que ele está do AVR para baixo. O AVR tem mais 30. Então eu já sei que ele está entre mais 30 e 90. Porque a interseção de D1, AVF e D3 é entre 30 e 90. Certo? O próximo que eu vou olhar, que não está dentro, AVL. Eu vou lá de novo, vou olhar aqui no AVL. AVL, o QRS é positivo ou negativo? Negativo. O AVL, lembra, left, ele é positivo aqui em cima. Então ele é negativo para baixo.
Tá? Quem corta o AVL é o V2, que vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, que é o perpendicular. Então, de D2 para baixo, o AVL é negativo. De D2 para cima, o AVL é positivo. Eu vi que lá em cima o AVL é negativo, né? Então ele só pode estar abaixo de D2. Então o meu ângulo está entre 60 e 90 graus. Então o meu vetor resultante de toda a ativação ventricular está entre 60 e 90 graus. Certo? Entre menos 30 até mais 120 é considerado normal. Se o eixo estiver desviado para cima de menos 30, o eixo está desviado para a esquerda. Se o eixo estiver desviado além de mais 120, o eixo está desviado para a direita. Tá? Aí vocês precisam saber desenhar isso, porque eu já consigo olhar o elétron e eu dou o eixo de cabeça. Mas para quem está em treinamento, esse passo a passo, esse desenho vocês precisam fazer. Então, saber desenhar onde está o D1, D2, D3, fazer os ângulos para encontrar o eixo é fundamental. Tá? Então, quem é perpendicular é letra com número. Então, D3 com AVR, D2 com AVR e D1 com AVF. Tá? Fazer mais um. Quem que eu vou olhar primeiro? D1. Quer ser positivo ou negativo? Então eu já sei que está entre menos 90 e mais 90. Depois eu vou olhar para quem? AVF. AVF é positivo. Então está aqui para baixo. A interseção de D1 com AVF está aqui. Entre 0 e 90. Já sei que está normal. Tá? Mas a gente quer ter mais detalhe. E aí o que chama de detalhe é o seguinte. Eu falei que quando uma derivação está enxergando a outra de forma perpendicular, eu posso ver isoelétrico ou isodifásico. Certo? Se eu encontro uma derivação isodifásica, quer dizer que o meu vetor está paralelo, quer dizer, está perpendicular a ela. Aqui eu tenho alguém isodifásico, que a parte positiva e a parte negativa é muito parecida. Concordam que D3 é praticamente isodifásico? Então quer dizer que o meu vetor está perpendicular a D3. Quem que é perpendicular a D3? D3 está aqui, então perpendicular a D3 na VR. Então eu sei que o meu eixo está exatamente em cima do AVR. Eu só não sei se ele está aqui ou se ele está aqui. Então olha para o AVR. O AVR é negativo. Se ele é negativo, lembra AVR, right, é direito a positivo. Ele é positivo aqui em cima. Então ele está na parte negativa de AVR. Então, como o eixo, exatamente em cima de mais 30. Então, antes de olhar D1 e AVF, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se nas derivações frontais eu tenho alguém isodifásico. Se eu tiver alguma derivação isodifásica, o meu eixo está perpendicular a ela. Eu não tenho ninguém isodifásico, eu vou seguir minha regrinha. D1 e AVF primeiro, e depois quem estiver fora do quadrante. Tá? Último. Até mais rápido do que eu imaginei. Último não, penúltimo. Tem alguém isodifásico? Hã? D1. Então meu eixo está perpendicular a D1. Quem é perpendicular a D1? A VF. São ortogonais. Então isso quer dizer que meu eixo está em algum ponto aqui. Ou está para baixo, menos mais 90, ou está para cima, menos 90. Ou para o AVF. Se o AVF estiver negativo, meu eixo está para cá. Se
Se o ABF estiver positivo, o eixo está para baixo. No ABF está o quê? ABF está positivo. Então quer dizer que o meu eixo está exatamente em cima do mais momento. Certo? Último. Esse daqui. Tem alguém isodifásico? Quem? A BL? R? Ah, tá mais positivo que negativo, então não? É o mais isodifásico. Se eu quiser fazer uma avaliação muito rápida, eu vou perpendicular ao ABR até uma ação básica. Mas ele não está tão isodifásico. Então a gente vai seguir a regra normal. Tá? Primeiro, então, quem que eu vou olhar? D1. D1 está positivo ou negativo? Então o eixo está entre menos 90 e mais 90. Depois eu vou olhar para quem? ABF. ABF está positivo ou negativo? Negativo. Então quer dizer que já está para cima. Né? E depois as outras duas derivações que eu vou olhar são aquelas que não estão dentro desse quadrante. D2 está cortando o quadrante, a VL está cortando o quadrante. Quer dizer, D3 e a VL. Então eu vou olhar para quem? D2 e a VL. Tá? Então vamos olhar para D2. D2 é positivo ou negativo? Isso aqui é onda P, bizarramente ampla. Aqui é o método de ato direito ou ato esquerdo? Se está ampla, esquerda. Tá? Então aqui já é uma letra com o método de ato esquerdo. ABF é positivo ou negativo que QRS? Quer dizer, D2 é positivo ou negativo? Está mais amplo do que o ato direito? Mais largo? Ato direito, desculpa, você tem razão. Ato direito. QRS. Positivo ou negativo? Negativo. D2 faz com AVL. Tá? Então, de AVL para baixo, D2 positivo. De AVL para cima, D2 negativo. Se o D2 está negativo, ele está menos 30 para cima. Então o eixo aqui ele já saiu do normal. Ele já não está mais em menos 30. O eixo já não está mais dentro do que é considerado normal. O eixo já está desviado para o lado esquerdo. Tá? O próximo que eu vou olhar, a VR. O AVR lá é positivo ou negativo? O código é quase isso, mas ele é mais positivo ou mais negativo? A VR faz com D3. Então, daqui para cá, a VR é positivo. Daqui para cá, a VR é negativo. Se o AVR é positivo, onde está o eixo? Entre menos 60 e menos 90. Então, assim, esse eixo já está um desvio extremo para o lado esquerdo. Tá? Alguma coisa feia aconteceu para que a despolarização, ao invés de vir para baixo, subiu. Perpendicular a VL é D3. Tanto que a gente viu, ó, tá? Você falou que ele é quase isodifásico. Ele está realmente quase aqui em cima do D3. Foi? Entenderam ou não? E aí na aula que vem a gente coloca tudo isso em prática para analisar o elétrico passo a passo. Tá?